Ajuda, especialista dá dicas para limpar o nome e evitar novas dívidas. Um golpe, preso homem que enganava idosos se passando por funcionário de bancos. Farpas, Bolsonaro e presidente da Câmara continuam trocando críticas pela imprensa. E no Consulte o Doutor de hoje vamos falar sobre o câncer de rim. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Ficar com o nome sujo na praça definitivamente não é uma coisa legal. De acordo com pesquisa do SPC, os devedores brasileiros levam em média 14 meses para quitar uma dívida, o que impede que as pessoas assumam outros compromissos importantes, como comprar uma casa, um carro ou até mesmo um celular. Andando por Brasília, não é difícil encontrar pessoas que têm dificuldades para acabar com as dívidas. Quando a gente tem cartão de crédito, parece que não sei o que acontece, que a gente quer comprar e até ficar no vermelho. Aí depois não dá conta de pagar. A gente tem que pleitear, conversar com a pessoa e tentar resolver isso rápido, porque a bola de neve vai estar crescendo. Segundo pesquisa da Confederação Nacional de Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, devedores de todas as capitais do Brasil levam em média 14 meses para limpar o nome na praça, o que impossibilita que as pessoas deixem, inclusive, de financiar uma casa ou um carro, por exemplo. A Francisca deixou de comprar um celular porque está com o nome sujo. Meu celular está pifando. Então, eu aparei, eu iria na Laro. Eu não posso nascer na Laro. O nome sujo, né? Para este economista, não tem jeito. O brasileiro precisa ser melhor educado financeiramente. Só assim será capaz de organizar melhor as contas e evitar que o nome entre no temido cadastro de devedores. Planeja o ano. Quanto vai custar minha viagem? Eu vou trocar de roupa? Não custo fixo. E soma isso, né? E vê quanto que você teria que guardar por mês para conquistar isso. Porque o maior vilão, sem dúvida, eu acredito que seja o cartão de crédito. E o cartão de crédito tem juros de 300% ao ano. Com certeza, se você entrar nesse viés aí dessa dívida do cartão de crédito, vai virar uma bola de neve e as pessoas vão ter dificuldade de pagar. Um homem foi preso por aplicar golpes em idosos. Ele fazia parte de uma quadrilha que conseguia os dados e até os cartões dos correntistas, se passando por um funcionário de banco. Confira agora na reportagem de Érica Blaine. Hoje em dia, a maioria das transações bancárias pode ser feita pelo celular. E o uso de cartões de crédito para as compras pela internet está cada vez mais comum. Se por um lado a tecnologia ajuda, por outro, pode trazer muita dor de cabeça. Foi o que aconteceu com esta idosa, que prefere não ter a identidade revelada. Ela caiu numa armadilha ao receber um telefonema. Do outro lado da linha, um golpista disse que era funcionário de um banco e alertou que o cartão dela estaria sendo usado por outra pessoa. Mas era tudo mentira. O prejuízo passou dos R$13 mil. Ele me ligou como se fosse do banco mesmo, com a voz igualzinha às pessoas do banco e falando que eu já estava sendo lesada, que estavam comprando com o meu cartão no Rio de Janeiro. E eu fiquei desesperada e eu falei assim, não tô, eu moro em Brasília, como que eu vou fazer, né? Compra lá no Rio. Aí vai levando a conversa e a gente vai acreditando, né? No desespero, a gente vai acreditando. Os criminosos foram rápidos. Do telefonema até o recolhimento do cartão da idosa, se passaram apenas 40 minutos. Um motoboy foi até a casa dela para pegar o cartão. O homem, de 26 anos, foi preso esta semana por estelionato e associação criminosa. Um bandido perigoso que já tinha passagens por homicídio qualificado e tráfico de drogas. Eles pedem para a gente fazer uma carta de próprio punho, né? Falando todo o ocorrido, que está sendo feita uma compra, que não sou eu e tudo. E a gente manda cortar o cartão, cortei o cartão todinho. E manda colocar no envelope e eles ainda oferecem, fala para a gente ir no banco, em tal lugar, na tal cidade. Não sendo longe, eles já oferecem, não, tem um motoboy que já está aí perto, ele já pode pegar. Então eles vêm e pegam o papel, né?
a carta com o cartão cortado. E essa senhora não foi a única vítima dos golpistas. Só nos 2 primeiros meses deste ano, foram mais de 1.400 ocorrências registradas de estelionato no Distrito Federal. No ano passado, foram quase 12 mil crimes desse tipo, sendo que mais de 2.200 foram aplicados em idosos. A polícia alerta que não se deve passar informações pessoais em ligações como essa. Jamais, nunca, hipótese nenhuma, dê sua senha para ninguém, muito menos por telefone. Eles podem fazer aquelas vozes gravadas, né, que colocar, digite sua senha. E daí a pessoa digita a senha no teclado do telefone, achando que não está revelando sua senha, mas na verdade isso é uma informação simples de ser codificada. E assim a quadrilha conseguia obter a senha da vítima. A senhora, que acabou caindo no golpe, ficou bastante traumatizada, tanto pelo medo dos bandidos, quanto pelo prejuízo financeiro. Ela entrou na justiça contra o banco, ou seja, mais gastos. Enquanto a decisão não sai, fica o aprendizado. A gente tem que parar um pouquinho, pensar e falar, liga mais tarde, depois e analisar, né, se isso é verdade, ligar para o banco. Cansados de esperar uma ação do governo, moradores da 402 Sul resolveram colocar a mão na massa e revitalizar o parquinho da quadra. E eles contam com a criatividade para arrecadar dinheiro e conseguir finalizar a obra. Se hoje a pequena Clara consegue se divertir no parquinho da 402 Sul, é graças ao esforço dos moradores da região, que literalmente colocaram a mão na massa e fizeram um mutirão para revitalizar o local. Nos juntamos no domingo, fizemos um primeiro mutirão e isso já mudou um pouco a cara da quadra, assim, né? A gente notou que diminuiu um pouco a frequência desses jovens que vinham fumar aqui em volta. A situação do parquinho era tão precária que as mães da quadra decidiram tomar uma providência, já que as crianças mal desciam dos apartamentos para brincar. Elas já conseguiram revitalizar algumas estruturas, mas a ideia é fazer uma reforma geral. Por isso, elas fizeram uma vaquinha online para juntar R$19 mil. A gente já chegou em R$13 mil, então assim, a meta é ousada, mas a equipe de moradores aqui são mais ousados ainda. Elas também vão fazer nesse próximo sábado pela manhã uma feira colaborativa para arrecadar recursos. A gente está chamando um monte de expositores, vão ter artesãos, então vai ser uma coisa bem legal. A gente conseguiu participação do comércio local, que também apoiou a nossa ação, então é bem bacana. A ideia é usar o dinheiro para remover brinquedos antigos e restaurar outros, instalar bancos e trocar areia, além da manutenção da quadra de esportes. Todo esforço para poder garantir a segurança no local e a diversão da criançada. O Ministério da Justiça e as polícias civis dos estados deflagraram hoje a 4ª fase da Operação Luz na Infância. O objetivo é apurar crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados aí na internet. Os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Renata. Já temos aí resultados em diversos estados, né? É isso, Rodrigo. Boa tarde para você, para todos que estão aí nos acompanhando. Então, mais uma importante fase dessa operação, né? Mais uma etapa, como você disse, a 4ª etapa, para prender aí esses homens. Então, hoje, 1.500 policiais estão nas ruas para cumprir 266 mandados de busca e apreensão, isso em 133 cidades de todos os estados e também aqui do Distrito Federal. Então, como é que acontece essa operação? Há todo um processo de investigação que é feito por um grupo dentro do Ministério da Justiça e aí a polícia vai até a casa desses suspeitos. No primeiro momento, apenas para cumprir mandados de busca e apreensão. Verificar computadores, celulares, equipamentos eletrônicos, mas ao chegar em muitas dessas casas, os policiais encontram essas fotos, essas imagens e aí essas pessoas, obviamente, são presas. Então, até agora, 70 pessoas foram presas. Então, a gente lembra aqui que você tirar foto, armazenar e mesmo compartilhar, tudo isso é crime. As penas, elas podem variar de 1 a 8 anos de prisão, a depender aí da situação. Mas, por exemplo, tem uma situação de um homem que foi preso hoje em São Paulo. Um homem de 36 anos, que trabalha ali numa fábrica de plástico,
plásticos, era um dos suspeitos. Então a polícia foi até a casa dele. Ao se deparar com as fotos, o que a polícia descobriu? Que ele abusava da própria enteada de 14 anos, não só filmava, tirava essas fotos, armazenava e também compartilhava. Então é óbvio que, se condenado, a pena dele vai ser muito maior. Aqui no Distrito Federal, 5 homens foram presos em São Sebastião, Vicente Pires, Vila Planalto e também em Samambaia. Então, Rodrigo, essa operação continua, especialmente quanto às investigações. As investigações não param, os policiais estão aí nesse processo minucioso de apurar realmente e de investigar esses homens que tiram fotos, armazenam ou mesmo compartilham essas imagens de crianças e adolescentes. Obrigado, Renata. De olho na operação, já estamos com o Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio. Como combater e prevenir esse tipo de crime? Pois é, a sensação que fica, né, Rodrigo, é que esse crime não é suficientemente punido, né? É um daqueles crimes que a gente olha assim, se os caras forem condenados mesmo, né, as penas são irrisórias para o tamanho do dano que eles causam a crianças e adolescentes, sobretudo crianças, né? Essas pessoas deveriam, na minha opinião, modestíssima, de cidadão, essas pessoas, uma vez consideradas culpadas do crime que são acusados, de pedofilia ou da produção de material pornográfico envolvendo crianças, deveriam ser recebidos nas cadeias do Brasil, nas penitenciárias, em meio a um longo corredor polonês, para debaixo de pancada saber o que é bom para tosse. As pessoas que fazem exploração sexual de crianças não merecem a menor comiseração. Muito pelo contrário, merecem a cadeia pelo resto de suas vidas. Mas, infelizmente, no Brasil, isso dificilmente acontecerá. Olha, o presidente Jair Bolsonaro disse na manhã de hoje que o bate-boca público envolvendo o Executivo e o Legislativo já é página virada. Ontem o clima era outro e, mais uma vez, o presidente da República e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltaram a trocar duras críticas pela imprensa. Maia não gostou nada das declarações de Bolsonaro em uma entrevista ao jornalista da Band, Datena. Veja aí. A declaração do presidente da República em entrevista a José Luiz Datena foi logo rebatida pelo presidente da Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia não gostou de ouvir de Jair Bolsonaro que ele estaria abalado por questões pessoais. Uma alusão à prisão na semana passada do ex-ministro Moreira Franco, que é casado com a sogra dele. Abalados estão os brasileiros que estão esperando desde 1º de janeiro que o governo comece a funcionar. São 12 milhões de desempregados, 15 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha de pobreza, né? Capacidade de investimento do Estado brasileiro diminuindo, 60 mil homicídios, né? E o presidente, né, brincando de presidir o Brasil. Eu acho que agora está na hora de a gente parar com esse tipo de brincadeira, está na hora dele sentar na cadeira dele, do parlamento sentar aqui e a gente em conjunto, né, resolver os problemas do Brasil. A declaração de Maia, por sua vez, gerou reação de Bolsonaro em visita a um centro cultural israelita em São Paulo. O presidente disse que a afirmação foi uma irresponsabilidade. Se foi isso mesmo que ele falou, eu lamento. Isso não é uma palavra de uma pessoa que conduz uma casa. É muita responsabilidade. Brincar, vocês sabem, se alguém quiser que eu faça o que os presidentes eleitores fizeram, eu não vou fazer. A nossa forma de governar é respeitando todo mundo e, acima de tudo, né, assim de respeitar o colega político, respeitar o povo brasileiro que nos botou lá. Não existe brincadeira da minha parte, muito pelo contrário. Pouco depois, Maia disse que não vai mais responder a críticas ou comentários do presidente. Esse novo capítulo na troca de farpas entre Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia acontece numa semana classificada pelo chefe da Casa Civil como um período de apaziguamento. Na saída da reunião com líderes, Onyx preferiu colocar panos quentes em mais uma rodada de farpas, mas admitiu que a temperatura ainda está elevada entre o Planalto e a Câmara. Eu acho que nós estamos exatamente nesse momento da pacificação. Então ainda pode ter um escorregãozinho aqui, uma escorregadinha colar. Nós estamos todos imbuídos em buscar a construção do entendimento. Cláudio Humberto, está na hora de fumar o cachimbo da paz? Pois é, já passou da hora. Aliás, essa foi uma guerra que não deveria ter existido, né? Nessa confusão aí, minha gente, nesse bate-boca do presidente Bolsonaro com o presidente da Câmara, uma coisa é certa, os dois têm razão. O presidente da Câmara tem razão quando diz que o presidente da República precisa tuitar menos, trabalhar mais,
fazer mais política, tudo isso é correto. É também correto que quando o presidente afirma que o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, está mesmo abalado com a prisão do sogro. Aliás, o presidente da Câmara mudou de atitude em relação ao governo desde a prisão de Moreira Franco. Ele começou ali cutucando, deu uma canelada no ministro da Justiça e foi subindo o tom até chamar o presidente da República para a briga. O presidente da Câmara disse aqui agora, o Rodrigo Maia, a gente viu, reclamando, listando os problemas do Brasil. Entre eles, ele colocou, por exemplo, o fato de que há uma redução da capacidade de investimento do Estado. Cara de pau, né? Porque anteontem ele fez exatamente isso. Ele desengavetou uma proposta de emenda constitucional que reduziu a quase nada a capacidade de investimento do Estado brasileiro. Essa responsabilidade é dele e não pode ser transferida para o presidente Bolsonaro. Mas a gente espera mesmo, o país espera, que os dois parem com essa disputa de egos e voltem a trabalhar. E na madrugada de hoje, bandidos explodiram 3 caixas eletrônicos dentro de uma garagem de um hotel de luxo aqui de Brasília. Ninguém se feriu. Câmeras do circuito interno do hotel Royal Tulip, que fica ao lado do Palácio do Alvorada, flagraram o momento em que 4 homens entraram fortemente armados na garagem. Os bandidos renderam segurança e explodiram 3 caixas eletrônicos. O crime ocorreu às 13h45 da manhã. Ninguém ficou ferido e o BOP fez uma varredura no local e a Polícia Civil realiza uma perícia. Em nota, o Hotel Royal Tulip informou que está colaborando com a polícia na investigação e que todas as medidas de segurança foram tomadas. Esse é o 3º caso de explosão de caixa eletrônico registrado neste ano aqui no DF. Olha, uma decisão do Tribunal de Contas da União determinou que o governo do DF devolva 10 bilhões de reais do Fundo Constitucional à União. O valor é referente a imposto de renda que incide em pagamentos feitos ao Corpo de Bombeiros, Polícias Militar e Civil. No entendimento do Tribunal de Contas da União, o valor arrecadado com o imposto de renda das categorias em que os salários são pagos pelo Fundo Constitucional deve ser devolvido aos cofres da União. Com isso, o GDF vai deixar de arrecadar por ano 700 milhões de reais e ainda vai ter que devolver 10 bilhões de reais, valor referente ao que foi arrecadado desde 2010. O governador Ibanez Rocha afirmou que vai recorrer da decisão com embargos no próprio TCU e também no Supremo Tribunal Federal. Ibanez disse ainda que, do ponto de vista jurídico, a decisão é fundamentada, mas olhando a parte de execução fiscal, a determinação coloca o GDF em situação de bastante dificuldade. Cláudio Humberto, o DF tem recurso para pagar essa conta, hein? É claro que não, né? Isso representa, minha gente, 1/3 do orçamento do governo do Distrito Federal. A decisão do Tribunal de Contas da União chega a ser irresponsável. Mandou bloquear imediatamente já 700 milhões de reais. Sem contar que o Tribunal de Contas julgou ontem um caso que não é da sua competência. As disputas, as brigas, as questões na Justiça ou fora dela, mas entre a União, Estados e municípios, são decididas pelo Supremo Tribunal Federal. Está lá no artigo 102 da Constituição. Mas o Tribunal de Contas da União, às vezes, se acha mesmo como se fora integrante do Poder Judiciário. E não é. É um órgão de assessoramento do Poder Legislativo. Os ministros que votaram, 5 ministros que votaram contra Brasília, até que parece que detestam a cidade onde moraram. Eles próprios serão os primeiros cidadãos, como tantos outros de nós, que reclamamos dos buracos, da falta de saúde pública decente, da falta de educação pública decente. A gente também reclama muito de falta de segurança pública, quando as casas dos nossos vizinhos ou as nossas são invadidas por bandidos. Eles próprios certamente reclamarão ainda mais disso como cidadãos, quando faltar essa grana, esse dinheiro, esses 10 bilhões de reais, se eventualmente isso for cumprido, quando isso faltar na prestação do serviço público. Essa é uma decisão irresponsável que fere de morte as contas do governo do Distrito Federal. É um problema que pode fazer com que o DF mergulhe numa crise sem precedentes, muito semelhante àquela que aconteceu no Rio Grande do Sul, quando até os salários dos servidores passaram a ser parcelados. É preciso muita calma nessa hora
E o governador Ibanez, como a gente viu, vai recorrer ao Supremo para tentar segurar essa peteca. E a seguir no quadro Consulte o Doutor de hoje, vamos falar sobre o câncer de rim. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco.